Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação e tutorial do xadrez suíço em parcerador. O xadrez suíço em parcerador foi criado pensando para fornecer um substituto gratuito atualizado e open source ao Swiss Perfect 98. Uma das coisas que eu percebi quando eu utilizava o Swiss Perfect era a dificuldade de implementação de alguns tipos de critérios de desempate, visto que o Swiss Perfect não é atualizado desde do século XX, né? Desde os anos 1900, eu acredito ali de 1998 pelo ano que aparece no nome. E tem muitas outras coisas, né? Questão de integração, né? Que não são a mesma coisa, né? Poderiam ser bem melhores do que ele tem disponível. Além de que a maioria das versões que o pessoal utiliza são versões piratas, né? Que não tem licença paga, visto que o Swiss Perfect 98 é um software privado, né? É um software que precisa de licença para ser usado. Com isso, né, eu já tinha algum tempo o objetivo de fazer o desenvolvimento de um parcerador de xadrez, e esse é um objetivo que eu tenho desde 2017, mas que esse ano eu consegui dar o primeiro passo, que é o desenvolvimento da versão beta do xadrez suíço em parcerador. Para você poder baixar ele, você acessa aí github.com/xadrezsuico/emparcerador, link está na descrição desse vídeo. E aqui você vai na parte de releases e você vai na versão que está aqui como latest, né, a última versão. Você pode clicar em cima aqui na versão e por enquanto ele só está empacotado para Windows, mas em breve a gente vai verificar para fazer um empacotamento para Mac e para Linux, dentro da possibilidade. Você pode baixar o arquivo aqui. Vale constar que essa versão 0.0.1 ela vai ter melhorias que serão disponibilizadas já num próximo release, ainda em algumas semanas, certo? Então você pode baixar o arquivo e daí você vai ter acesso a um arquivo como este daqui. Ele não instala, ele só é um executável, então você só executar ele e ele vai começar a ser utilizado, tá? Você não precisa instalá-lo na máquina. Essa aqui é a tela inicial, né? Xadrez Suíço Parcerador. Ele é como se fosse um site, só que ele é um software, né, que está rodando. Vale constar que é o seguinte: o Xadrez Suíço em Parcerador ele trabalha não com o conceito de torneios para cada arquivo. Ele considera o evento. Como assim? Pense em um evento escolar. Vamos supor um evento escolar que tenha 4 torneios rodando simultaneamente. Vai ter lá o sub-8, o sub-10, sub-12 e o aberto, por exemplo. Sub-18, vamos lá. Num Perfect ou no Swiss Manager, você mantém 4 abertos. Você abre um Perfect, um Manager para o sub-8, um para o 10, um para o 12, um para o 18. Aqui é um pouquinho diferente. Você cria o evento. Então, por exemplo, vamos supor que a primeira etapa do circuito escolar é o circuito escolar. Então, vai ser a etapa 1 do circuito escolar. Daí, dentro deste evento, você cria torneios para poder ser utilizados, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos criar um novo evento. Eu vou aqui, ó, circuito escolar 2022, etapa 1. Aqui eu coloco a data inicial e a data final, né? Se for a mesma data, é só colocar o mesmo valor. Se começa no mesmo dia e termina no mesmo dia, é a mesma data. Se não, são datas diferentes, tá? Para esse evento. Então, eu vou colocar aqui 7/11/2022, que é a data da gravação desse vídeo. Então, eu coloco a mesma data, porque eu
vai considerar que é o mesmo dia, senão eu posso colocar dias diferentes, tá? É para considerar um período daí. Arquivo de exportação. Qual que é o ponto dessa questão? O arquivo que existe salvo no teu computador, ele é um arquivo que ele faz uma cópia de segurança das informações do torneio, que você vai poder utilizar ele para poder fazer importação em outro xadrez suíço imparcerador. Quando eu faço alterações no torneio, operações, eu estou fazendo isto dentro da base de dados interna que o xadrez suíço imparcerador cria. Só que, em alguns casos específicos, geralmente, que mexem com edição ou criação de inserção de novos dados, ele salva também isso no arquivo de exportação, tá? Então, por exemplo, eu vou definir aqui o local para salvar, né? Tá aqui alguns exemplos, né? Eu vou colocar a data de hoje aqui. Ele no momento tá dando esse problema aqui de não aparecer o caminho, mas é só clicar de novo aqui que ele aparece, tá bom? Daqui vai ter um caminho onde você vai salvar esse torneio, né? Vai ter esse arquivo de exportação. Aqui é o controle de tempo, se é blitz, rápido, convencional. E aqui é o local, Colégio Paulista, um exemplo. Salvou, ele já cria o evento para você criar os torneios, tá? Aqui você tem a opção de você criar um novo torneio, você informa o nome. Vou colocar aqui torneio sub-8 só, sub-8. Eu digo aqui qual é o sistema, se é suíço round robin. Se for suíço tem que formar um número de rodadas, round robin é todos contra todos, né? Então ele não necessita isso. Vou colocar um round robin, né? Vou salvar. Então já vai estar aqui o torneio, tá? Eu posso adicionar outro torneio, sub-10 por exemplo, colocando suíço em 5 por exemplo. E assim por diante, ele vai ficando com abinhas aqui, tá? Tudo relacionado com o evento que eu criei. Posso vir na abinha do torneio, ele vai carregar as informações do torneio. Aqui aparece o nome do torneio. Aqui aparece o sistema e a quantidade de rodadas. Então, se é round robin, ele não aparece quantas rodadas, mas no sistema suíço ele aparece em 5 rodadas. O status do torneio. Quando não tem parceramento, ele diz que aguarda o parceramento inicial. Quando ele tiver uma rodada parcerada, ele vai considerar sempre o status da última rodada, exceto quando terminar o evento, tá bom? Aqui você tem a opção de escolher as rodadas para você poder alterar alguma informação de uma rodada anterior e etc. Ok? Aqui estão as opções de operação do torneio, tá? A rodada ela influencia só no parceramento dos resultados, apenas para informação. Aqui em jogadores, você tem a opção de inserir um novo jogador, reordenar, imprimir a lista, fazer edição e exclusão de jogadores, ok? Em parceramentos, onde você faz o emparceramento do torneio, resultados, como não tem rodada nenhuma, ele está me dando erro, mas é onde você vê os resultados. Categorias, onde você cria as categorias do torneio. E editar é onde a gente edita as informações do torneio. Vale constar que, quando você cadastra um novo torneio, tem algumas informações que aparecem aqui só no editar, tá? Uma delas é o número inicial das mesas, aqui você coloca qual que é o primeiro número da mesa desse torneio. Então, se a mesa 1 é o número inicial de mesa desse torneio, é 1. Se for 10, você tem que colocar 10. Se é 20, você coloca 20, tá? Então, essa aqui ele considera que ser o número inicial das mesas. Daí aqui nós temos duas configurações, o de critério de ordenação inicial e o de desempate. Os critérios de ordenação inicial é para poder fazer a lista inicial do torneio, tá? Nós temos 6 opções que vocês podem utilizar e ordenar, ok? Então, por exemplo, eu posso a ordem alfabética do nome, eu posso inserir
clicando no maisinho ele vai aparecer como selecionado, ok? Se eu quiser colocar mais do que um, eu posso, por exemplo, data de nascimento e rating nacional. Eles estão aqui nesta ordem de inserção, certo? Mas eu posso mudar a ordem. Nessas setinhas que não estão cinzas claras, cinzas escuras aqui, eu posso mudar a posição delas. Então, por exemplo, a ordem alfabética do nome eu quero que seja segundo e suba o data de nascimento. Pronto, foi, entendeu? E eu posso fazer a remoção, tá? Eu vou deixar nesse momento aqui só a ordem alfabética. Critério de desempate é onde você seleciona os critérios de desempate, tá? Ao total, são disponíveis 7 critérios de desempate, tá? Eu vou salvar aqui e vou lá no torneio suíço porque eu vou mostrá-lo para vocês todos os 7 até o momento, tá? Tem o confronto direto, que é a soma da pontuação dos jogadores. Se todos os jogadores com a mesma pontuação se confrontaram, então se dois estão com a mesma pontuação, se eles jogaram entre si, coloca-se o resultado da partida deles. Se foram 3, é a soma dos pontos de cada um nesses matches deles. E assim por diante. Daí aqui nós temos os buchos, que é basicamente a soma dos pontos dos adversários. Esse aqui ele considera todos os pontos, esse aqui corta a melhor pontuação da soma. Então, se fosse um jogador jogou com 4 jogadores, certo? Um ficou com 6, outro com 5, outro com 4, outro com 3 pontos. Aqui ele cortaria os 6 pontos, ele somaria os 5, 4 e 3. Aqui ele cortaria o pior, os 3 pontos, então ele somaria os 6, os 5 e o 4. E aqui cortaria o melhor e o pior, então ele cortaria o 6 e cortaria o 3, somando só o 5 e o 4. Ok? Aqui nós temos o Sunland Berger, né? Onde ele soma 100% dos pontos dos seus adversários que ele venceu, né? Que o jogador venceu, 50% dos pontos dos adversários jogadores que ele empatou e 0% dos adversários que ele perdeu. O outro sistema Hans, que ele é o seguinte: para vitórias ganha 1 ponto, para derrotas ganha 0 pontos, e para empates, desde que o empate seja de negras, 0.6, se for um empate que ele jogou de brancas, é 0.4, beleza? Ok, eu vou voltar lá no sistema. Então, você altera e salva, tá? Basicamente isto. Antes de cadastrar jogadores, a gente tem que cadastrar categorias, tá? Então, eu cadastro uma nova categoria, eu posso colocar uma categoria todos, ou categoria, por exemplo, sub-8 masculino, né? Sub-8 feminino. Então, cadastro todas as categorias que classificam, né? Então, o fulano está cadastrado no sub-8 masculino, então ele tem a possibilidade de concorrer por essa categoria, tá bom? Eu vou em jogadores e eu posso adicionar um novo jogador, tá? As informações obrigatórias é nome e categoria, tá? Todas as outras são informações que são internas, ok? Então vamos lá, vou cadastrar o Cicrano da Silva. Ele é sub-8 masculino, ok? Aqui seria a abreviação que tem no cadastro de categorias, ok? A gente não usou, então por isso que ele está em branco. Eu posso inserir cidade, posso inserir um clube, daí eu posso inserir 4 tipos de rating. O rating interno, que seria um rating mais local, né? O rating xadrez suíço, para os ratings que são gerenciados via xadrez suíço, não o xadrez suíço parcelador, sim a plataforma xadrez suíço. Rating nacional, que seria um rating da CBX ou de algum outro órgão nacional. Rating FIDE, que seria o rating internacional. Daí aqui você pode colocar os IDs, né, para registro e os devidos ratings. Ok? Pode salvar, ele já vai inserir aqui. E eu posso colocar
né? Cadastrar mais aqui. Opa, mais outros nomes, né? Eu posso inclusive dar enter, salvar dando enter no campo, tá? Só não no selecionar, isso não dá para fazer. Então vamos colocar Cicrana Souza, pra gente ter um feminino, tá? Ok. Tá vendo aqui que ele está todo desordenado. Eu posso clicar reordenar jogadores, ele vai reordenar de acordo com a configuração que a gente fez lá no cadastro do torneio. Ok, com isso daqui a gente já consegue criar um parceramento. Então a gente vai em parceramentos e a gente tem a opção de emparcerar torneio. Porque como a gente está jogando, está com um evento subiu que é todos contra todos, ele emparcera o torneio inteiro, né? Então posso clicar em parcerar torneio, ele vai emparcerar todas as rodadas. Aqui nós temos 3 rodadas e é isso daí. Daí aqui nós temos o número da rodada atual, que seria a última rodada, tá? Aqui seria a rodada selecionada, que é a rodada que eu selecionei aqui, tá? E aqui o status da rodada ou do torneio, tá bom? Aqui eu tenho a opção de imprimir os parceramentos, ele vai gerar um PDF para poder imprimir. Mesma coisa, eu tenho a opção aqui nos jogadores, eu tenho a forma de imprimir a lista de jogadores, ele aparece em ordem ordens de ordenação inicial, tá? E daí aqui nós temos os resultados, tá? Neste primeiro momento, o xadrez suíço ele aceita só pontuações de 1 ponto, tá? Então nós temos a opção aqui de 0,1, 1,10, 0,1, meio, 0,0, mais, menos, menos, mais e menos, menos, tá bom? A configuração, para poder inserir através de comandos de teclado, é uma coisa bem parecida com o que é no Swiss Manager, tá? Então se eu aperto número 1, ele é 1,0. Se eu aperto 2, é meio. Aperto 3 é 0,1. Se eu aperto 4 é mais menos. Se eu aperto 5 é menos mais. Se eu aperto 6 é menos menos. Só o 7, que é 0,0, tá? Que é diferente. E o 0, ele fica vazio o resultado. Beleza? Se eu precisar desfazer uma rodada ou desfazer um torneio, eu posso clicar no botãozinho vermelho para desfazer, tá bom? Só que isso daqui, ele depende do caso, tá? No meu caso aqui, eu estou aqui no torneio de todos contra todos, ele desfaz o torneio inteiro. Na rodada, se for um torneio suíço, ele vai aparecer desfazer rodada e você só consegue desfazer a última rodada. Então você vai ter que ter selecionado a última rodada aqui para poder fazer isto, beleza? Então eu posso desfazer o torneio aqui, né? Ele vai estar me avisando, né, que é apenas possível parcelar todas as rodadas. Ele vai me dizer se me parcelar todas as rodadas. Vou parcelar de novo aqui, né, apenas para exemplificação. Nos jogadores, aqui eu não vou ter um exemplo válido porque é um torneio todos contra todos, mas no torneio suíço, vou criar aqui uma categoria aqui, daí a gente vai inserir um jogador. Colocar o Paulo, tá? Sem sobrenome, só pra gente ter aqui. Se eu edito, eu tenho a opção aqui de rodadas habilitadas para esse jogador. É aqui onde você vai poder excluir ele ou vai poder adicionar ele em alguma rodada, tá bom? Quando está em vizinho, quer dizer que ele está apto para jogar, ele vai estar apto para parcelamento naquela rodada. Se você clicar uma vez, ele fica x, então ele não vai ser parcelado naquela rodada. E além disso, você vai ter a opção de colocar a pontuação de buy que vai ser atribuída para ele. Se é 0, meio ou 1. Então eu vou até adicionar uns jogadores aqui para mostrar para vocês o que acontece, tá? Então eu vou colocar a Silvia, certo? Vou colocar mais alguns nomes aqui. É o Lucas,
certo? Colocar mais um nome, o Leonardo. Lembrando que nome e categoria são obrigatórios. Nós temos aqui então o 5, né? Posso reordenar, no caso ele não reordenou porque não tem nenhuma configuração de reordenação aqui. Então vou colocar a ordem alfabética e vou colocar uns critérios de desempate bem básicos aqui. Para ser como critério de desempate, tá? Vale constar que você pode colocar mais do que 5 critérios, tá? Não é obrigado, não tem limitação. Pode salvar. Então nós temos aqui, vou reordenar, reordenou agora por ordem alfabética, que é a forma que está cadastrada aqui. E eu posso fazer o parcelamento da rodada 1. Ok. Então eu parcerei a primeira rodada, eu vou inserir alguns resultados aqui. Então nós temos aqui o João ganhou do Lucas, o Paulo perdeu do Leonardo e a Silvia ganhou um ponto de buy. Aqui eu posso parcerar uma nova rodada e ele vai me parcerar a rodada aqui, certo? E daí vale constar, de fazer rodada na rodada 2, na rodada 0 ou na 1, ele não aparece, só aparece na primeira. E aqui está dizendo, a rodada não é mais atual, altere a rodada para mais atual para que seja possível parcerar, certo? Mas aqui está dizendo que o torneio que por rodada possui ainda resultados pendentes, certo? Vale constar uma coisa, eu vou desfazer a rodada, né? Em um primeiro momento, o quesito do rodadas habilitadas, ele só está funcionando para a partir da rodada 2. Então se eu for falar com o Paulo, por exemplo, eu vir aqui e dar meio ponto, posso salvar, então o Paulo ele vai receber, vai estar desabilitado na rodada 2 e vai receber meio ponto. Então quando eu parcerar, na próxima rodada, o Paulo recebeu meio ponto de buy, certo? Se eu quisesse, poderia também inserir para o Paulo, né? O Paulo aqui, 0 pontos, ele não vai ganhar ponto nenhum aqui. Parceira rodada, ele vai estar com 0, certo? Só ainda não está funcional para a primeira rodada, algo que vai estar resolvido na próxima versão do software. Feito isto, você já pode ter uma questão de resultados, né? Então eu vou aqui no Todos contra Todos novamente, para a gente só inserir alguns resultados aqui. Vou aqui no fulano contra cicrano, contra cicrana, vamos dizer que a cicrana venceu. Aqui vamos dizer que ocorreu um empate, vamos dizer que o cicrano venceu, tá? Para facilitar um pouquinho, a gente pode ir em resultados, aqui já vai estar com os critérios tudo bonitinho. Se vocês quiserem imprimir esse relatório, essa categoria geral, ela é o torneio inteiro, tá? Então ele está aparecendo resultados até a rodada 3, certo? E aqui está a posição. Se você quiser, você pode vir aqui, escolher uma categoria específica, que ele vai filtrar só a posição daquela categoria, certo? Então ele está mostrando aqui para só a categoria do sub-8 masculino e aqui só o sub-8 feminino, ok? Ok, terminou o evento. Ele tem aqui a lista de eventos, certo? Então você pode vir aqui em abrir evento. Você pode excluir um evento, por exemplo. Ele está até me dizendo que o arquivo de exportação em tal lugar, ele vai continuar a salvo, né? Só vai remover aqui do software. Se eu remover, ele exclui daqui, mas o arquivo ainda está lá. Se eu quiser fazer a importação dele, eu vou importar evento e abro aquele arquivo, né? Abro e daí ele vai me dizer que o evento foi importado. E se eu desejo abrir o evento, se eu desejar, ele vai abrir o evento, certo? Mesma coisa, questão aqui desse evento que a gente organizou, tá? Então eu posso fechar, importar o arquivo, que ele vai me importar o arquivo aqui, ok? Coisa importante, se você tentar importar o arquivo novamente, ele vai dizer que já está cadastrado no sistema. E daí ele vai pedir se você quer que sobrescreva. Se você clicar em sim, ele vai pegar e vai sobrescrever os dados que estão lá, tá? Então é basicamente isso, que é o xadrez suíço em parcerador. Em breve teremos novidades lá. É bom ficarem de olho
no GitHub para poder receber a versão sempre mais atualizada do xadrez suíço em parceria